Eu acredito que você já deva saber que o mercado da instrumentação cirúrgica não tem mais espaço para pessoas que são amadoras em determinados tipos de prestações de serviço. Acredito fielmente que a partir do momento que você entender que aquilo que você faz é uma prestação de serviço e essa prestação de serviço ela vai se tornar muito mais atraente a partir do momento em que você demonstra algum grau de autoridade, de conhecimento profundo sobre uma determinada área, o valor percebido sobre aquilo que você faz vai aumentar. E aumentando esse valor percebido, obviamente, o valor também financeiro, monetário, vai aumentar também na sua conta. Beleza? Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula aqui se iniciando. Nessa aula, a gente vai trabalhar sobre instrumentação cirúrgica na ortopedia. Estou pensando em fazer uma série de aulas mostrando algo isolados, bem específicos relacionados à ortopedia, técnicas OPME da ortopedia. Também estou pensando em fazer outras também, como neuro, enfim, buco. Vamos lá. Qual foi a ideia de eu fazer esse vídeo aqui? A gente precisa entender que cada vez mais o mercado ele está ficando mais sofisticado, ok? O mercado de prestação de serviço. Eu não quero que você ache que a instrumentação cirúrgica é somente uma profissão que você vai ser contratado como um CLT, mas eu quero que você consiga de fato enxergar que é uma prestação de serviço. E você sabe que todo prestador de serviço, ele necessita de uma certa forma apresentar um diferencial de mercado. Não tem como mais, tá? Isso acontece com médico, isso acontece com dentista, isso acontece com fisioterapeuta. Eu honestamente acredito que quanto mais rápido você aprender isso, mais chances você tem de conseguir surfar nessa onda, beleza? Ah, Vinícius, mas você acha que dá tempo? Dá tempo ainda, porque o conhecimento é muito escasso e a procura e a demanda ainda está acontecendo. Aqui no canal, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre empresas que estão recrutando pessoas que tenham, por exemplo, habilidade de instrumentação cirúrgica na ortopedia. Tá por aqui esse vídeo, depois você dá uma olhada, tá? Mas vamos lá. O objetivo muitas pessoas às vezes têm algum tipo de dúvida, então nessa aula a gente vai trabalhar especificamente sobre placa e possivelmente, pode ser que esse vídeo seja o vídeo 1, tá? De uma série de vídeos também falando sobre placa, porque possivelmente eu não vou conseguir falar sobre muitas coisas aqui. Mas o meu objetivo central com esse vídeo é passar o princípio fundamental sobre placa, ok? Quando a gente fala sobre placa, muitas pessoas não têm ideia do que é placa, né? E nessa aula eu vou te mostrar alguma coisa sobre placa, vou te mostrar alguns exemplos de placa, alguns objetivos dessas placas, você vai aprender também nessa aula. Porém, no entanto, todavia, o que eu vou te mostrar aqui é só um fragmento, tá? Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de placas. Assim como eu disse para você no início desse vídeo que você precisa buscar um diferencial competitivo para se apresentar ao mercado, as fábricas fazem isso, certo? Por quê? Porque a gente não tem uma fábrica só que vai fazer ali a placa. Acho que eu tenho uma aqui na... Ó, a gente não vai ter uma fábrica só que vai fazer, por exemplo, uma placa dessa daqui, tá? Não tem só uma. Vão ter várias fábricas. Só que por que as fábricas 1 vende mais do que a fábrica 2? Porque eles buscaram, de certa forma, uma maneira de melhorar a técnica. O princípio da placa sempre vai ser o mesmo. O princípio sempre vai ser o mesmo. O que pode mudar e alterar são as técnicas que eles vão criar através de instrumentais, ok? De ferramentas ali que vão facilitar o processo cirúrgico. E isso vai fazendo com que eles tenham um diferencial de mercado. Beleza? E aí aqui a gente vai falar sobre algumas placas para vocês, ok? Eu vou projetar um slide aqui para vocês e a gente vai bater um papo, beleza? Sobre isso daqui. Deixa eu pegar aqui já a canetinha, acho que o slide já está aparecendo aí para vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente poder conversar. A primeira coisa que você precisa entender é que dentro da ortopedia a gente vai trabalhar basicamente com numerações. Aqui a gente está falando de uma caixa 3,5, tá? O que acontece? Dentro da ortopedia, basicamente vai ser dividido isso. Materiais específicos, no caso das placas, que vão tratar, que eles chamam de grandes fragmentos e pequenos fragmentos. Os grandes fragmentos normalmente vai ter uma numeração que eles chamam de caixa 4,5. Isso nada mais é do que a espessura do parafuso, tá? Que vai ser utilizado para aquele tipo de cirurgia que vão ser ossos de grandes fragmentos. E eu vou ter ossos de pequenos fragmentos. Antigamente, a gente tinha somente essas duas caixas, tá? Que era uma caixa de placa comum,
uma caixa de placa comum, que é algumas placas que eu vou mostrar para vocês, 3,5 e 4,5. O que alterava basicamente ali era os grandes fragmentos. Então alterava o tamanho do parafuso, o tamanho da placa, espessura de placa, largura de placa. Isso mudava de uma caixa 3,5 para uma caixa 4,5, ok? Só que hoje, como eu disse para vocês, as empresas com o objetivo de poder apresentar um diferencial competitivo de mercado, o que eles estão fazendo? Estão fazendo caixas de placas especiais, que nada mais são do que placas anatômicas, que vão ter um contorno. Eu tenho uma placa, por exemplo, na clavícula, essa placa é um tipo de placa, que é uma placa bloqueada, e uma placa que basicamente ela é uma placa mais anatômica, né? Então ela vai ter uma adaptação anatômica melhor, ela vai ter um formato anatômico melhor, ok? Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí, instrumentação cirúrgica na ortopedia. Quando se trata de placa e parafuso, a gente vai trabalhar com 2 sistemas. Normalmente o sistema 4,5 e o sistema 3,5. Isso eu estou falando de grandes ossos, beleza? Ah, Vinícius, porque você está ensinando errado, porque tem outros sistemas também, tem os sistemas de mini micro, tem os sistemas 2.4, tem sim, mas o objetivo desse vídeo é trazer o fundamento, ok? O fundamento. Porque a partir do momento que você entende um fundamento, pouco importa se é uma caixa de mini micro, né? Pouco importa, tá? E a gente sabe que a ortopedia tem caixa de mini micro, caixa de parafuso canulado, caixa de... Hoje em dia já nem deve ter tanto, né? Que era os grampos de Blaut, acho que era grampos de Blaut. Se eu falei errado, alguém me corrige aqui nos comentários, mas eu acho que era isso sim. A gente tem várias coisas, mas o objetivo aqui é a gente trabalhar especificamente essas 2 nuances que são as mais utilizadas. O meu objetivo sempre, quando eu vou gravar um vídeo, é trazer para vocês a rotina, o dia a dia, tá? Placas de mini micro são placas, às vezes, muito utilizadas por alguns especialistas, por exemplo, cirurgiões de pé ou cirurgião de mão, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês, basicamente, o dia a dia. Beleza? Não me julguem, tá? Não me julguem. Mas o objetivo aqui não é que eu estou trazendo informações falsas ou informações fracas. Não. É o dia a dia. É o dia a dia. Você pode conversar com qualquer instrumentador cirúrgico que trabalha ativamente no trauma. Você vai ver que ele vai te falar basicamente a predominância é isso daqui. Ok? Então vamos voltar aqui para o slide. Só fazendo esse parênteses aí. Beleza? Então vamos lá. A gente sabe que os tipos de placa e os tipos de parafuso da caixa, né, 3,5, as placas são aparelhos que são fixados ao osso com a finalidade de proporcionar estabilidade à fratura. Elas são diferenciadas principalmente pelas suas funções. Aí a gente vai ter a caixa 3,5, conta normalmente com os seguintes tipos de placa. Hoje isso já mudou, tá, gente? A gente vai ter a placa DCP, que foi Perrin e colaboradores em 1967, em busca de uma osteossíntese rígida. O que é uma osteossíntese? É a união do osso através de um sistema, né? No caso aqui, a placa e parafuso, que vai fazer a osteossíntese, que é a união perfeita dos ossos com suporte de placa. Ok? Osteo, osso. Síntese, união. Eu vou fazer a síntese do osso através de uma placa rígida. Ok? Rígida e estabilidade absoluta, desenvolvendo uma nova placa de autocompressão, a Dynamic Compression. Meu inglês não é tão bom, tá, senhoras e senhores? Então me perdoem. Esta dominação advém da sua capacidade de proporcionar compressão axial sem a necessidade de um dispositivo tensor. Exercer a compressão do foco de fratura através da inserção excêntrica do parafuso. Não vou cortar esse vídeo aqui porque eu dei essa rateada não para vocês entenderem o mundo real, tá? Vamos lá. A primeira coisa que você, como instrumentador cirúrgico de ortopedia, precisa entender são os princípios da osteossíntese. A osteossíntese ela vai ter princípios que precisam ser seguidos. Então, basicamente, deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui eu vou explicar de uma forma bem superficial, tá? Imagina que isso daqui é um osso, beleza? Esse osso quebrou, então ele fez uma fratura. Existe um processo aqui de para que eleve a gente para o passo da osteossíntese, que precisa ser feito. Aqui ele está completamente desalinhado. Então, o primeiro objetivo é a redução anatômica dos fragmentos, o ganho de comprimento e o alinhamento do membro. Então, por exemplo, quando o médico cirurgião, o ortopedista, ele vai fazer a redução da fratura, ele precisa que a fratura fique alinhada, porque, por exemplo, imagina que aqui é o pé do paciente, tem que ficar o pé para cá.
Ele não pode reduzir e o pé ficar virado. Você está entendendo? Então, eu vou ter a redução anatômica, o alinhamento e, às vezes, manter o comprimento do osso. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque quando faz uma fratura, pode ter uma perda do fragmento. Possivelmente, talvez você já tenha visto alguém que fez uma cirurgia na perna e manca. Tem uma deficiência, às vezes, de 2 centímetros, 1,5 centímetros. Tem pessoas que vão ter uma deficiência um pouco maior, porque às vezes tem um pouco de encurtamento por conta da fratura. Você vai ter ali uns fragmentos que vão, né, espedaçar naquele momento e a gente não vai ter ali o osso normal, como a gente gostaria, em alguns casos, tá? Não são todos os casos. Normalmente a gente vê esse encurtamento quando tem uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia. Às vezes acontece esse encurtamento aí. A placa DCP, ela vai ajudar no quê? Quando o médico ortopedista ele fizer a redução, às vezes ela pode ter, aqui tá ficando grosseiro, tá? Para vocês entenderem, um espaço ainda muito grande que não gerou uma compressão no foco de fratura. O foco de fratura, para que ele possa ser bem consolidado, ele precisa estar com uma pressão legal. Ele precisa estar bem pressionado aqui. Então, vamos lá. Ele precisa fazer redução anatômica, certo? Precisa alinhar, ter o alinhamento correto e o ganho de comprimento. Só que, além disso, ele precisa de uma boa compressão. Por quê? Senão ele não vai conseguir a osteossíntese, como a gente falou aqui, de estabilidade rígida, bem presa. Se ficar um espaço muito pequeno, pode acontecer a probabilidade da gente ter uma falsa consolidação naquele negócio, que eles chamam de pseudartrose. É uma artrose que criou ali, né, uma pseudoconsolidação, né? E aí você vai ter um movimento daquele osso. E aí a gente vai ter aquela instabilidade ali naquela região e a placa não vai ficar bem presa, não vou conseguir ter essa estabilização. Essa estabilização e a fixação rígida. E essas placas DCP, elas vão entrar justamente para isso. Que quando a gente vai utilizar ela na técnica de inserção do parafuso num furo excêntrico, eu vou conseguir fazer esse tipo de compressão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Essa daqui, por exemplo, é a placa DCP. O que acontece? Eu tenho ela mais larga e eu vou ter ela mais estreita. Isso aqui tudo vai depender do tipo de osso. Por exemplo, vai que o médico precise tratar uma fratura de fêmur com uma placa DCP. Ele vai usar normalmente uma placa mais larga, porque o fêmur vai ser mais largo. Aí ele precisa utilizar, fazer um tratamento de uma fratura, por exemplo, de húmero. Ele pode utilizar uma placa DCP mais estreita. Lembrando, gente, eu não sou médico, então essas indicações elas vão ser precisas e absolutas pelo cirurgião, ok? E essa placa aqui, ela tem algo muito interessante, tá? Que é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver que o furo dela é mais ovalado? Ele não é um furo completamente redondinho? E é justamente para isso. Porque olha só, o espaço que fica aqui, que é basicamente o furo vai entrar e vai puxar a placa. Então, é como se o parafuso ele fosse fazer a movimentação para essa placa puxar e travar melhor no osso. Olha aqui. Aqui é o parafuso, tá vendo? E aí esse parafuso, ele vai ter esse espaço para ele poder correr aqui. Através desse espaço, eles conseguem fazer uma tração da placa, que é a compressão. E isso, na técnica, é feita com os guias cêntricos e excêntricos. E aí você, quando estiver instrumentando lá, você vai ter que perguntar pro ortopedista lá, pro cirurgião, se, doutor, vai fazer compressão no foco de fratura? Aí ele vai dizer assim, vou. Aí você vai ter que montar o guia específico. Aí ele vai falar assim, eu quero o excêntrico, eu quero o cêntrico. É o guia específico. Tá? O objetivo da gente aqui é falar da placa, não da técnica, mas só para vocês entenderem como isso funciona. Beleza? Aí a gente tem uma outra placa chamada placa 1/3 de tubo, ou muito conhecida como terço de cano. É disponível, é um dispositivo médico para ser implementado em fraturas de pequenos fragmentos em ossos mais finos, por exemplo, uma una, fíbula, ossos, né, infantis, às vezes podem ser utilizados. Na verdade, as cirurgias infantis elas vão ter aí um parênteses, tá? Porque nem sempre, dependendo da idade, pode fazer uma osteossíntese definitiva, porque a criança ainda está num processo de desenvolvimento ósseo. A fise do crescimento pode estar aberta. E se você fizer uma osteossíntese rígida, pode acontecer aí de prejudicar o crescimento, tá?
Estas placas são utilizadas em um conjunto de parafusos corticais ou esponjosos da caixa ali 3 milímetros, 3 milímetros e meio. Olha a diferença dessa placa. Ela já vai ser uma placa que você consegue perceber que ela é completamente redondinha. Conseguiu perceber? Diferente da placa DCP, que é mais ovalado, tá vendo? E aqui a gente tem um furo mais certinho. Normalmente essa é uma placa utilizada muito como forma de suporte, tá, gente? É uma placa de suporte. Ali montou a fratura, vai fazer o suporte, possivelmente o médico pode até retardar carga no membro. Sei lá, fez uma cirurgia de fratura de tornozelo e utilizou uma placa, um terço de cano. Essa é uma placa mais maleável também, tá? Uma placa que eles conseguem moldar com uma facilidadezinha aí, beleza? Aí a gente vai ter as placas de reconstrução, que tem como objetivo proporcionar a fixação, podendo ser utilizada em úmero, fêmur, ossos do antebraço, tíbia e na pelve. Os orifícios dessa placa são autocompressivos, ou seja, eles naturalmente já vão fazer a compressão, tá? Contribuindo na compressão sem o uso de aparelhos compressores, como os guias, que é essa placa aqui. Essa placa, ela é muito utilizada em fraturas de pelve, tá? Fraturas de coluna anterior e posterior de pelve. O pessoal do quadril usa bastante esse tipo de placa, porque ela já vai ter esse diferencial, que é uma placa que já vai proporcionar a autocompressão. A placa compressiva, eu vou colocar a compressão através do furo, tá? Que eu vou ter o furo no meio, o furo excêntrico, tá? E o furo cêntrico. Cêntrico, excêntrico e concêntrico. Beleza? Eu sei que às vezes você deve estar assistindo essa aula, deve falar assim, cara, eu não estou entendendo absolutamente nada que esse cara está falando. É porque você precisa entender o todo, tá? Você entendendo o todo, entendendo a placa, entendendo a técnica, você vai conseguir de fato ter uma ideia mais clara na cabeça. E é por isso que eu falo para as pessoas, cara, você quer aprender a dominar realmente a instrumentação cirúrgica na ortopedia? Faça o curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia, que o link está aqui embaixo, inclusive. Tá? Você pode fazer a sua inscrição. Aí você vai aprender no detalhe, isso tudo no detalhe. Aí você fala, então por que você não está gravando um vídeo no detalhe? Por quê? Porque essa é uma pergunta constante que a gente recebe. O que é uma placa? Para que serve uma placa? Como que é uma placa? Aí quando eu não respondo, né? Então, gente, não adianta eu falar só para vocês sobre a placa, porque vocês vão entender o que é a placa, mas vocês não vão entender a técnica. E para que eu possa explicar tudo para vocês, a gente precisa de mais tempo junto, a gente precisa passar um tempo mais junto. E aí a gente fez, por exemplo, esse curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia, que você vai aprender a instrumentar do absoluto zero. E em 30 dias, basicamente, seguindo o cronograma que a gente mostra para vocês, vocês vão passar por tudo aquilo que vocês vão precisar para poder atuar realmente nas cirurgias de ortopedia com excelência. Vão aprender sobre anatomia, posição, equipamento, técnicas de placa 4,5, 3,5, bloqueada, DHS, DCS, haste intramedular de fêmur, de tíbia, prótese de úmero, prótese de quadril, artroscopia do joelho. Isso basicamente tem. Clica aqui, ó, vocês vão ver todas as informações, todo o conteúdo programático, vai estar tudo certinho aqui, beleza? Vamos voltar aqui para a aula. E aí, basicamente, a gente chega nesse tipo de placa aqui, que a gente vai ter a placa terço de cano, placa de reconstrução e placa DCP. Existem só esses tipos de placa? Não, porque aí a gente tem, por exemplo, placa em T, placa em L, para fraturas de punho, placa bloqueada, placa para clavícula. A gente vai ter uma série de outras placas. Só que, como eu decidi gravar esse vídeo, era trazer o quê? O dia a dia. Aquilo que vocês talvez vão mais ver dentro das cirurgias, dentro do seu dia a dia, dentro do centro cirúrgico, nos procedimentos cirúrgicos. Beleza? Então, basicamente, aqui, ó, esse furo aqui, por exemplo, é o furo da placa que ela vai fazer a compressão. E o que acontece? O parafuso vai estar aqui, a placa vai fazer isso, ó, ela vai correr. Porque o parafuso ele vai se mexer aqui. Só que quando o médico vai estar fazendo furo, ele não vai fazer um furo só no centro, ele vai poder fazer um furo um pouco para o canto ou para o outro. Só que a partir do momento que ele entra com o parafuso, a placa ela vai fazer essa compressão, ela vai fazer essa movimentação que vai ajudar no processo da osteossíntese. Tá? Então, em resumo, a primeira coisa que você precisa entender, ortopedia trabalha com sistemas. Esses sistemas, em sua grande maioria, de rotatividade dentro dos hospitais, sistema 3,5 e sistema 4,5.
ok? Esses dois sistemas eles estão relacionados aos tipos de ossos. Eu tenho os ossos de grandes fragmentos e os ossos de pequenos fragmentos. O que seria isso, Vinícius? Ossos, por exemplo, una, é um osso de pequenos fragmentos. Osso do fêmur é um osso de grandes fragmentos, porque o tamanho do fragmento ósseo, tá? A textura. Entendi isso. Então, eu sei que na caixa 3,5, ela vai trabalhar com fraturas de ossos de pequenos fragmentos. E o que tem nessa? Quais são os tipos de placa que tem ali? Eu vou ter a placa terço de cano, placa de autocompressão, que é a DCP, e eu vou ter algumas placas, por exemplo, que são placas em L, que são placas utilizadas, por exemplo, para fratura de punho. Você pode ter uma placa em T para utilizadas em fraturas de punho. Só que, como eu disse para vocês no início desse vídeo, mudou algumas coisas. Então, hoje, basicamente, a gente tem uma caixa de instrumental 3,5 e eu vou ter basicamente caixas de placas específicas. Por exemplo, eu tenho uma caixa específica para a fratura dos ossos do antebraço. Aí eu não vou ter, por exemplo, placas maiores, vão ser específicas para o antebraço. Entenderam? Então isso é um diferencial competitivo que as fábricas elas estão trazendo para o mercado, porque fazendo isso eles conseguem se diferenciar. Então essa daqui, por exemplo, que a gente apresentou agora são placas simples. E aí a gente tem as outras placas que a gente chama de placas especiais, né? A gente tem uma placa que eles chamam de placa FIDUS para fratura do húmero, as placas bloqueadas. Tem placas, em alguns casos, aí eu vou fugir um pouco da ortopedia, a gente vai para a cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, são placas que são feitas, placas customizadas. Certo? Eles vão fazer todo um processo de exame 3D, mapeamento, vão fazer a impressão do modelo em 3D, vão confeccionar uma placa e essa placa ela vai substituir, sei lá, a mandíbula. Por exemplo, eles conseguem fazer uma placa no formato da mandíbula. Então a gente vai ter grande variedade. Só que uma coisa eu te adianto, a partir do momento que você entender a técnica de placa, acabou. Você entendeu a técnica de placa, você vai fazer cirurgias que tiverem placa, qualquer uma. Você vai fazer de ortopedia, você vai fazer de buco, você vai fazer basicamente, né, buco e ortopedia, que usa bastante placa. A neuro usa pouco na questão somente de fechamento de crânio, que também vai seguir o mesmo princípio, tá? Então, o objetivo dessa aula foi mostrar para vocês o que são placas. Placas são isso, são esses modelos e com esse objetivo, de proporcionar estabilidade rígida através da osteossíntese. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixe a sua sugestão sobre mais coisas também que você deseja aprender aqui conosco. Beijo no coração, tamo junto até depois do fim e eu te vejo no próximo vídeo.